Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim para mais uma gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel, sou advogado civilista, para quem não me conhece, e eu tenho aqui diversas colegas, advogadas, que foram convidadas de última hora, sejam todas muito bem-vindas. Deixe bem claro isso. Olha, para que eu não cometa gafe, eu quero que as meninas se apresentem. Vamos lá, Suzy, começa com você. Então começa comigo, quero deixar bem claro que foi realmente de última hora, mas como eu sempre falo, isso é o melhor, né? Que é assim de última hora que funciona melhor ainda. E como não podia ser, eu não vim sozinha, trouxe mais duas amigas. Exatamente. Mas vamos começar por mim. Eu sou a Suzy Ferreira Lopes, sou advogada, sou de Bragança Paulista, sou uma colega do Dani aí há muito tempo, e quando ele me falou, me mandou a mensagem, de pronto eu topei, porque eu falei, o assunto vai ser bom e vai render de qualquer forma. Em cima da hora, né? Inclusive, Exato, né, doutora? então eu topei. E obrigada pelo convite mais uma vez, é muito bom estar aqui, tá? Contigo. É um prazer recebê-la sempre, doutora, aqui no nosso estúdio. As demais colegas, por favor, se apresentem. Bom, eu sou Daniele Lima, sou formada em Direito, mas atuo com Marketing Digital. Gente, se elas foram pegas de surpresa, eu então só cheguei para fazer uma filmagem. Estou aqui sentada para conversar com vocês sobre marketing. Melhor ainda. E a doutora? Meu nome é Francislane de Faria Rachid, eu sou amiga da Suzy há algum tempo, não muito, nada, 3 décadas não... Meu Deus! Não digam nada. Só tudo isso, doutora, só tudo isso. E aí, de última hora, viemos aqui, estamos aqui, vamos aí bater um papo. Isso aí, é um prazer. Suzy, chama aí um assunto pra gente conversar. Vamos falar sobre marketing? Então, a gente estava falando, né, e o assunto, o roteiro e tal, porque essas coisas de última hora é sempre assim, Sim. Maravilha, mas a gente está falando com o pessoal de direito, né, o pessoal Exato. de direito, da advocacia. Improviso. Para que melhor? É verdade, é verdade. E aí, quando o Dani comentou, eu tinha realmente um contato com outra Dani, que é a Daniele. Sim. E aí, a Daniele é uma colega advogada que foi para a área do marketing e ultimamente tem feito um trabalho aí direcionado para advogados. Uhum. E marketing é uma área complicada para nós advogados, a gente sabe disso, principalmente para a gente, para mim, para a Fran, até para você, né, Sim, Dani, também, com que é certeza. A gente da pode velha se guarda. considerar da velha guarda, exatamente. Exatamente. Velha guarda, exatamente. Chegamos nisso. E a gente sempre teve uma dificuldade com isso, até porque há muito tempo atrás muito foi dito sobre não fazer marketing na área da advocacia. Sim. Só que de uns anos para cá isso se tornou assim imprescindível. Sim. E aí, com a presença da Dani aqui, que realmente foi laçada de última hora, Nós, advogados, poderíamos entender melhor sobre marketing. então a ideia é essa, vamos falar de marketing, mas marketing voltado para a nossa área, para a área do direito, para a advocacia. Então, nada melhor do que alguém aqui que já tem uma experiência, Que é especialista na área, um né? longo duas tempo partes, aí, né? com clientes, inclusive, já bem envoltas aí no meio digital, não é mesmo? Eu acho que assim, eu sempre falo que na faculdade, a gente, e conforme você vai trabalhando, a gente não vê o direito como uma venda, né? A gente vê, muitas vezes, que a gente entra na faculdade, por que você entrou? A primeira coisa que o professor pergunta, eu entrei porque eu quero ajudar outras pessoas, porque eu quero fazer justiça, né? E a maior parte, na minha sala foi isso, e eu lembro que 10 anos Alguns atrás, iludidos, sim. quero fazer justiça. Até o terceiro ano de faculdade, depois acaba. Até o primeiro estágio. Exato, até o primeiro primeiro estágio. estágio. Exato. É verdade. Até, na verdade, você vê que você vai ganhar R$200 às vezes pra fazer um estágio, Nossa. né? Ou nada. Ou nada, pra Ou não nada. ser remunerado. Assim, na realidade do interior ainda mais, né? A Porque a realidade gente do faz interior estágio, é zero a gente remuneração. paga para fazer estágio. Sim, verdade. É isso mesmo. Em São Paulo, me formei em São Paulo, não foi muito diferente também. Mas, e aí depois a gente vai, quando eu comecei a estagiar, eu fui vendo que é uma venda, né? Eu já saí, quando alguém falava assim pra mim, que nunca tinha estagiado na faculdade, falava pra mim, eu vou ficar rico? Eu falava, então, vamos sentar aqui e conversar, né? Porque até hoje, pra não falar que eu não conheci ninguém, eu acho que uma pessoa que se formou uma turma antes da minha, então se a gente imaginar que na minha sala tinham 40, na sala dele também devia ter 80 pessoas, Uhum. ou mais, porque eu me formei na Uninove, que é uma faculdade que tem várias salas. Fiz se uma formando. pós na Uninove, lá é muito bom. Lá na Barra Funda. Eu estudei na Vergueiro, mas Na é Vergueiro. imenso, né? Sim. Barra Funda é a maior. Olha, eu fiz minha prova da UAB lá, Que legal. na Barra Funda. Na Barra Funda. Meu exame de Legal. ordem foi lá. Legal. E aí, um deles
De todos. Eu lembro que eu até falo pra ele, assim, que ele me dava carona, às vezes ele falava assim, Dani, se a polícia me parar, eles vão me prender, porque meu carro tá com busca e apreensão. E aí hoje, quando eu olho o Instagram dele, ele anda hoje de Mercedes do ano. Nossa. Só que qual é o diferencial dele dos outros advogados, né? Ele aprendeu que, de fato, o direito é uma venda. É uma venda. E aí já começou a movimentar o Instagram dele naquela época. A gente tá falando, sei lá, de 7 anos atrás. Faz tempo. Faz o Instagram tempo. bombou depois do Covid. E me fala uma coisa, Dani, na sua sala tinha quantos alunos quando você começou? 80. É, a média. nossa Na também. nossa também tinha, na sua tinha Também. naquela época? Só que quando eu terminei o meu curso, eu acho que tinha 15. A nossa não. É, a nossa tinha terminou bastante. bem Terminou cheia ainda. uns É. 40, 50 por aí. 50 por aí. Mas o exemplo da Dani, desses todos, um que se destacou com grande visibilidade. Sim, na área do direito, né? Sim. Tem muita gente que formou comigo que não nem atua mais. Eu também tenho colegas que não conseguiram passar no exame de ordem, desistiram, foram para Verdade. enfermagem, fazer outra coisa na vida. Tem gente que E trabalha também consignado. A prova da OAB ela é desafiadora, né? Uhum. Ela, se você não tiver um emocional muito bom, você É um funil também. Na minha sala, duas pessoas passaram com concurso público. Um é delegado e um outro é promotor de Que justiça. legal. O restante, quem não estudou virou advogado. Eu também faço essa piada. E quem não teve sucesso na vida foi para uma outra área. Eu faço essa piada. Ainda muito bem que a piada. gente ri de nós mesmos. É isso aí. A Na minha piada é casa, interna, porque né? todo mundo é concursado na minha casa. Menos eu. Porque nunca estudou. E aquela estudou. cobrança, né? Não, mas a verdade é bem essa mesmo. A gente vai para a faculdade de Direito, tem vários objetivos ali, planos, e o que acontece na faculdade é que a maioria, agora acredito que tenha mudado um pouco, mas foca muito até no concurso e não na advocacia em si. E a gente, pelo menos eu não tive, a gente não aprende a Mas vender. Na nossa Não. época também não tinha tanta ênfase em concursos. Assim, não tinha tanto como tem hoje. Sim, mas eu digo, a visão dos começando. professores era muito de professores que eram concursados ou eram Sim, juízes, sim, promotores. sim. Delegado nem tanto, mas principalmente juiz e Por promotor. isso que não Na São tinha essa Francisco questão. tinha bastante professor que era promotor. Mas advogado juiz. era menos, não Era era? menos. Na minha época, Não, era pelo menos menos. pra gente Você era é da São menos. Francisco? Da São Francisco. Eu também sou. A gente tinha mais referência de professor concursado do que Do que advogado, advogado, de fato. né? O que eu quero dizer com isso? É que aí acaba se levando os alunos e orientando para essa área do direito. Quando, na verdade, a gente sabe que a maioria, quando termina, cai na advocacia. Sim. Tirando verdade. a OAB, que é um funil, o exame de ordem, que é um funil, mas via de regra a gente cai na advocacia. E agora eu acredito que tenha mudado um pouco, Dani, mas pelo menos quando eu fiz faculdade, a Fran também pode relembrar aí, a gente escutava que, inclusive, a gente não deveria fazer divulgação, ou imagina que a gente ia ouvir falar que direito era venda. Uhum. Nunca, Não, Jamais. Jamais. Muito pelo contrário, realmente. não era? Era um tabu, inclusive, Era um não se tabu. falava nisso, e a gente aprendeu assim. Mas a OAB também só começou a melhorar essa questão do marketing pós-Covid. Pós-pandemia. Eu acredito que, de um modo Pandemia. geral, é isso E mesmo. daí começaram a ter algumas aberturas. De afrouxar, né, um pouco, né? Mas ainda assim, não é uma Bem coisa pouco. tão clara. Bem pouco. E também É. não é uma coisa tão clara. Não é uma coisa que chega de forma bem clara aos colegas para saber como trabalhar no marketing. Eu não, acho que então, ainda não fica tem uma muito- cartilha que, pronta pra gente. Ó, né? a Dani mesmo Não. falou do amigo que já tem o quê? Há uns 7 anos atrás, 7 anos, ele foi pro Instagram. A gente tá falando de pandemia, tem 4, 5 anos. E aí sim que, na verdade, eu vejo assim, foi uma imposição, tinha que se adaptar. Porque as Exato. pessoas já vinham fazendo, os mais jovens já vinham fazendo. E aí vamos colocar regras no jogo, mas é um jogo que já tá andando. Então Uhum. alguns já saíram na frente. É. E as regras, como eu disse, eu não acho que elas ficaram tão claras e elas também não são tão explícitas. Você tem que caçar essas informações. Você tem que isso mesmo. sentar e ler mesmo o estatuto, né? Você tem que ler sobre o regulamento de cada um também. Porque depende da região, eles mudam alguma coisa. Então, eu acho que para isso, até quando eu falo, né, de ser especialista na área do direito, da advocacia, é justamente por isso. Porque que agência ou que pessoa que trabalha com marketing vai parar se eu tenho, vamos supor, eu trabalho só com advogados, eu vou ter do Brasil todo. Quem que vai parar para entender até? Tem muita agência que não tem nem contrato, gente, já começa por aí. Não sabe nem o que é LGPD. Exato. Não sabe nem que no contrato, né, da relação que a gente tem que ter ali LGPD. Uhum. Quem Essa lei dirá é sentar verdade. para ler
o estatuto de cada lugar. E Exato. entender, E né, não, que e é o ainda diferencial. Aí tem os julgados, tem As ementas, isso. As ementas. Então, quem que, né? Para uma agência de marketing, realmente, vamos combinar que o direito é complexo. Olha, eu vou falar por mim, pela minha experiência. Eu mesma, até pouco tempo depois da pandemia, as minhas redes sociais nem eram abertas. Os amigos que eu tinha lá, tinha alguns amigos, né, assim, tinha até um número legal, tudo, mas era amigos que eu conhecia mesmo e era tudo fechado. Eu fui levada a abrir quando eu aceitei participar de política de OAB. Aí falaram para mim, Suzy, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir suas redes sociais. Tem que tornar pública, pra gente poder te marcar, pra gente poder... Era um mundo, para mim, totalmente desconhecido. Para mim, o que era ali? Era uma rede de contato com os meus amigos efetivos, ou colegas, Realmente ou Era familiares. rede social. Uma rede social nesse sentido. Uhum. Até eu entender, levou um tempo. E eu acho que eu ainda tô no caminho ainda de aprender mesmo. Eu sou muito velha guarda, muito fechada para esse lado. O meu Instagram é quase nulo para questão de trabalho. Vamos mudar isso, doutora. Pra isso a Dani tá aqui, ó. Mas eu acho que Vamos isso aprender, né? é pra grande maioria ainda, né? Eu acho que assim, os mais novos, esses que já entraram na faculdade já com o Instagram, Na era mais digital. Na era digital, é isso A mesmo. nossa era ainda era papel, gente. A Sim. gente escrevia o trabalho na mão. Mas eu vou falar por mim. Eu sou, então, a ovelha negra da advocacia. Porque esse ano eu completo 18 anos de advocacia. Há 18 anos que eu sou Maioridade. formado. Maioridade na advocacia. Quando eu passei no exame de ordem, a primeira coisa que eu fiz foi montar um site. já estava avançado. Avançado. Vamos combinar, avançado. Entendeu? Então, legal. eu montei o meu site há 18 anos Mas o que atrás. eu falei pra você quando nós chegamos aqui? Você é muito mais empreendedor, Mas desde pequeno, empresário. eu tinha um computador 486 Sim, e eu mas destrinchava, eu queria você é aprender, frente. eu Você queria... é um advogado empreendedor. Mas o seu pai é empreendedor? Meu pai é. Eu Já vem acho da que isso veia. conta. Uhum. É. Eu converso muito isso com a Suzy. A Suzy também tem Também um pai, veio de família pai comerciante. empreendedor. Eu né? não. Então, assim, eu realmente confesso que eu tenho travas. Sim. Eu não tenho nada de empreendedorismo que alguém já da minha família fazia, Sim. ou alguém que eu tivesse muito contato. Então, eu sou zero. Zero empreendedorismo. Você é uma exceção, viu? Você é uma exceção. Então, mas olha só que legal. Porque eu costumava falar com os colegas, eu sou da velha guarda, porque Você a é OAB também. é antiga, tudo, né? Sou da 40 época do mais. processo em Você é papel, 40 né? mais, né? Você é 40 mais? 40 Não abre o mais. jogo. Na época do processo em papel. Quem não é 40 mais, fica quieto. Quem nunca divulgou com processo, com pasta, com papel, é Nutella. Ah, eu Não, peguei desculpa, essa mentira. parte. mentira. Vamos fazer. Esse é o teste. Você teve que arquivar a publicação? Você já foi de carrinho pro fórum, né? Exatamente. Pega o recorte do Diário Oficial naquele Exato. papel meio amarelado. Sim. Respeita a minha história. Sim. Eu lembro que eu ia no distribuidor ver as publicações de um escritório que eu fiz estágio. É isso. Era muito doido. Bem, enfim, o que eu quero dizer? Que a questão do marketing é tão importante que eu, há exatamente, vamos colocar assim, 16 anos atrás, eu já tinha clientes que vinham para o meu escritório em razão do meu Do site. Não era rede social. Não era Facebook, não era o Orkut da vida. Não era isso Orkut. ainda. Orkut. Orkut. Revelou agora. Que Agora o a advogado, gente É fala quase que 50 velho, mais né? esse. o advogado podia ter site. Né? Era uma Isso. coisa, era tipo, quase que a única ferramenta Exato. que se podia. Sempre soube. Porque na minha pode, na época, verdade. a gente tinha só uma coisa na nossa cabeça. Não poderíamos fazer uma propaganda comercial, tipo, olha, Isso. uma ação de divórcio de 11 mil por 5 mil. Não pode. Não pode. É comercializado, não pode. E eu não poderia Tudo não pode, colocar né? a Não pode goela ainda. abaixo o meu Não site. pode, não pode. Eu não poderia, tipo, fazer o que a gente Isso. faz hoje nos grupos do WhatsApp, de mandar os links. Não. A gente não podia, né? Até hoje eu não faço. Mas o que eu faço? Eu uso o Google Ads para que ele, no algoritmo, ele saiba quem está pesquisando o advogado, quem precisa de advogado. Então, alguém que chega no Google e coloca lá, advogado em Atibaia. Eu sou um dos primeiros colocados na Uau, pesquisa. Parabéns. Viu? Ele é uma exceção. É, eu falei, E é de ele forma uma exceção. orgânica. E eu, aí, Não é nem pago, não é eu- nem eu patrocinado. Legal. confesso que não sei fazer isso. Então, mas é uma coisa que... Eu já ouvi falar. Leva tempo. Eu já ouvi falar assim que isso é feito. Já tem alguns anos que eu tenho Sim. procurado
estudar um pouquinho mais, ler alguma coisa a respeito. Dani é prova disso, a gente já se conheceu já tem um tempinho, né? Nós estávamos até juntas naquele num jantar lá em Bragança. E assim, começou a abrir um link mesmo, assim, na minha cabeça, porque até então não tinha. Inclusive, foi nesse dia que nós nos conhecemos que foi até a Fran que me incentivou a gravar um vídeo naquele dia. Eu sou extremamente incentivadora. Porque eu falei, não vou. Dedicar. Foi lá no Aras, lá em Bragança. E eu não ia gravar. E a Fran falou, vai gravar. Eu falei, que vídeo que foi que você gravou? Foi um vídeo para falar dos projetos que a gente tinha ali naquele momento. Tal. É um grupo, né? Encontro de mulheres. Um grupo de mulheres de negócios. Uhum. E aí ele convidou alguém para falar. E a Suzy do grupo, a advogada, eu falei, amiga, Fale. Detalhe, eu ainda não fazia parte do grupo. E era por isso que eles estavam entrevistando. E aí eu falei, eu vim aqui para conhecer e tal, mas a ideia é participar do grupo. E foi ali. Que realmente é assim, na verdade você tem que ultrapassar algumas barreiras, né? Porque falar que é fácil também não é fácil. Mas foi incentivada pelas meninas aí. Então já tem um tempinho que... É igual a primeira audiência. É igual a primeira audiência. Segura na mão de Deus e vai. Primeira audiência eu tive dor de barriga, suava, passando mal. Fala na hora errada, aí o juiz, doutora, não é a sua vez. A minha primeira audiência, já falei isso aqui no meu podcast, falo de novo. A minha primeira audiência foi com o Dr. Rogério, da 3ª Vara Civil aqui em Atibaia. Eu fui até o gabinete dele, acho que 2 ou 3 dias antes da audiência, e eu queria falar com ele pessoalmente quando ele estivesse sozinho. Cheguei lá, bati na porta, excelência, com licença, doutor, pode entrar, tal. Excelência, vai ser minha primeira audiência, sou um advogado recém-formado, não sei onde senta, aonde fala, como que fala, eu tô passando mal antes da audiência. Falei, doutor, pelo amor de Deus, fica tranquilo, doutor, o senhor vai sentar aqui, o senhor tá por quem? Autor ou réu? O senhor vai sentar aqui, fica tranquilo, a gente vai fazer essa audiência tranquilo, o senhor veio falar comigo, tal, fica à vontade, fica tranquilo. Aí eu fui, fiz a audiência passando mal, mas assim, sabe, numa tranquilidade, porque eu sabia que o juiz já me conhecia. Já conhecia. Uhum. E assim, foi a minha experiência com o Poder Judiciário, falando de audiência, a primeira, não foi traumatizante. Marcou, mas não foi traumatizante ao ponto de, tipo assim, nossa, não querer mais. Não vou voltar. Me sentir acolhido. E você teve sorte. Sim. De ser um juiz também bem legal. Porque, assim, eu ainda falo dele como professor Rogério. Doutor Rogério, isso. Porque como eu não trabalho em Atibaia, para mim ele ainda é o professor Rogério. Ele foi nosso professor de Direito Administrativo. Deu aula de Direito Administrativo para vocês? Nos idos aonde? Na São Francisco. Na São Francisco, idos de 2000. Professor Rogério, idos de 2000. Vocês eram da turma de manhã ou da noite? Não, à noite. Ele deu Direito Administrativo, é verdade, eu lembro bem. Ia bem nas provas, a gente ia bem nas provas dele. De 2000. Ele era juiz em Jarinu nessa época. E para não perder o fio da meada, porque Sim. a gente pode fazer isso facilmente aqui, né? Você estava falando que daí você usava o Google Ads? Então, isso, uma Google das Ads, ferramentas. Google Ads. Aí, até os termos a gente precisa. Mas olha só, na época que só tinha um site, eu usava o Google Ads para conseguir leads, para chegar até o site, e dentro do meu site tinha o meu telefone. Né? Então é mais barato você conseguir o lead para vir até o site, e do site ele te procurar via um link para o telefone. Hoje as coisas foram mudando, né? Hoje você tem um link direto para o WhatsApp, pro Instagram, você tem várias opções. Lá nos primórdios, eu queria que a pessoa fosse para o meu site para depois chamar. Para depois me chamar. Porque quando eu colocava o meu telefone para a pessoa clicar para me ligar, porque a pessoa faz pesquisa pelo celular. Hoje em dia é muito celular, né? Na minha época não tinha muito celular com isso, então era computador. Era smart, né? Então no computador, a pessoa entrava no meu site para entrar em contato comigo, ou para mandar um e-mail. Legal. Hoje não, hoje você já coloca lá os links que você quer. Eu não gosto, respeito quem goste, de colocar lá no Google Ads o telefone, porque é um inferno para mim, pelo menos. Porque aí as pessoas tudo, me né? ligam. Tudo, aparece tudo. De noite, de madrugada, não tem fim. Então aí gente é por coisa gratuita, né? Exato. Também contratar, tem uma dúvida. É uma perguntinha. É isso. Só uma perguntinha. Era isso que eu ia tira falar. uma dúvida. Só tirar uma dúvida. Eu comecei a lembrar de quando falaram comigo sobre isso. Porque pra mim, então, era muito novo, né? Usar essa ferramenta. Pra você, não. Mas pra mim, acredito que pra Fran também era. E aí foi quando pra mim ainda é. Vamos deixar claro.
E foi aí que eu ouvi alguns especialistas comentando, inclusive como você falou da busca orgânica, né, que tem diferença e tal. Aí a Dani pode falar um pouquinho também pra gente, né? E aí a gente pode até, antes da Dani falar que a OAB agora permite até o patrocínio. Até o patrocinado, é verdade. Mas bem lembrado. O que você vai falar também no Claro. patrocinado. Então, mas pra você ver como as coisas Já mudaram. Caminharam. E fica, e assim, pra quem às vezes, como eu disse, na velha guarda fica um pouco difícil De acompanhar, né? E até de se atualizar, né? Assim, internamente, eu digo. De aceitar de mesmo. aceitar essas mudanças, Sim. entendê-las, aprendê-las. Sim. Eu acho que assim, o mais complicado para nossa área é o advogado entender o que é a humanização. Aí vem várias partes, que é uma venda, que o nosso trabalho é uma venda. E aí, às vezes, ele vem nessa questão de que, eu realmente preciso aparecer. Você não pode só fazer uma arte, aí você joga essa arte. E aí a pessoa vai Sem lá vídeo. e fica só nessa arte. Não preciso mesmo gravar. E aí, o que a gente tá no mundo que é tudo muito prático. Você não aparece, eu entro no Instagram do doutor, ele aparece. Ele falou tal coisa que conectou comigo. Pronto, eu fechei com ele, não fechei com você. E às vezes a sua qualificação, não desmerecendo, pode ser melhor do que a dele. Sim. Na verdade, foi uma das coisas que me chamou a atenção alguns anos atrás. Porque eu comecei a observar um primo de outro estado. Ele queria tirar uma dúvida comigo de previdenciário, e aí ele falou, você não conhece ainda essa advogada X? Eu falei, não conheço essa advogada X. Aí ele me passou o contato, entrei, fui pesquisar, eu falei, olha, é excelente. Inclusive ele pagou uma consulta para ela ele é do Mato Grosso do Sul, Edson, ele é delegado lá no Mato Grosso do Sul. E ele falou assim, paguei inclusive a consulta. Eu falei, primo, então para ela... Pra ela você paga. E eu fui pesquisar, não achei. Eu acho que se eu achei 2, 3, 5 processos, foi muito. Não, Aí eu falei, peraí, como assim? Aí foi quando eu comecei a observar. Bom, pode ser que também ela trabalhe no consultivo, no extrajudicial. Mas aí eu comecei a observar, tem um monte de gente fazendo que de repente nem conhece assim, ou nem tem a expertise que muitos outros têm. São os influenciadores fakes, né? Exato. Ou senão, eu faço lá todo o meu marketing, né? Vou lá, eu apareço, ponho o meu rosto lá, minha cara pra bater e contrato você, que não aparece, pra fazer meu processo. Exato. Eu terceirizo. É, uma coisa que eu também não imaginava, mas tem. Uma vez veio uma advogada de São Paulo aqui para Atibaia e ela alugou um espaço do meu cowork, falando, gente, eu tenho um cowork jurídico. Gente, ele faz tudo. Jurídico. Vocês não estão jurídico. entendendo. Você é advogado que não tem espaço para trabalhar em Atibaia, procure o cowork jurídico Atibaia Doutor, Jardim. tem uma comigo. salinha lá pra mim? Temos várias salas, salas. Bem organizado. E é jurídico, hein, gente? Pra não ter problema com a ética. É um advogado realmente de fato. Cara, eu sou advogado por por um erro da natureza. Não, eu acho que você foi... Um erro do marketing. Você foi fazer direito pra poder melhorar a sua negociação, fala a verdade. Eu fui fazer direito porque meu pai mandou eu fazer direito. Fui obrigado. Eu queria ser químico, meu pai falou, vai fazer direito. Eu falei, então tá bom, vou fazer. Seu pai imaginava que advogado ia ficar rico. Eu acho as coisas dos mais antigos, né? Advogado é rico. Igual Então, meu para não tio. perder a linha do pensamento, veio uma advogada de São Paulo para alugar um espaço para ela fazer uma reunião. E ela é exatamente esse tipo de gente que a gente está falando. Não vou falar o nome dela, nem nada. Depois eu entrei no perfil. É um perfil de uma pessoa que vende muitos cursos, vende livro, faz mentoria, Sim. tá? Mas, sinceramente, você De não prática jurídica, vê talvez. de verdade. É só o rostinho bonitinho. E provavelmente é tudo terceirizado. E aí, assim, você vê lá no perfil que tá, tipo, nas Ilhas Canárias, isso e aquilo. Olha, gente, eu tô aqui, mas olha só, eu tô aqui porque eu sou uma ótima advogada e eu posso te ensinar a advogar e estar onde eu estou. Sabe aquela coisa? Tipo assim, cara, como que você ganha dinheiro sem trabalhar? Hoje a gente Eu não sei. Terceiriza. Porque Então, a mão de obra, se a gente exatamente. pensar... Isso se as Ilhas Canárias forem verdade, tá? Pois é, não, é Ubatuba. Hoje dá pra desconfiar. Ubatuba. Mas tem muita gente que faz isso, Sim. né? E assim, a gente que vai tendo esse olhar mais crítico, e você vai olhando e você vai falando, como que fulano ganha dinheiro? Mas fulano ganha dinheiro justamente por isso.
né? Eu sei mexer, pensando nas pessoas mais novas, a gente entende um pouquinho de marketing, a gente não tem vergonha, entre aspas, de Isso é aparecer, verdade. né? Isso aí é verdade. E aí eu trago esse público pra você, um público que seja qualificado, eu fecho e aí eu te pago uma Sim, parte. faz as parcerias Faz as da vida. parcerias. E aí acaba. Então, esse ganhando tipo de enquanto advogado isso. fake que eu falei pra você, qual é o modus operandi deles? Eles alugam, não, eles vão pro Bourbon da vida pra passar um final de semana. Mas eles levam 20 peças de roupa, 20 mudas de roupa, e eles fazem gravações como se estivessem lá muitos dias. Então, são vários takes com roupas e lugares diferentes, com pessoas de fundo diferente, locais diferentes, e eles guardam esse material. Pra ir usando. Exatamente. E hoje nem Então, precisa, né, gente? Tem inteligência artificial. Então, e aí você pensa que a pessoa todo final de semana tá num lugar chique, né? Eu quero e ser assim. na verdade ela investiu Tipo assim, mas R$2.000 onde eu tô errando? Onde eu tô pra errando? ter takes pra, tipo assim, sei lá, 2 meses, É isso mesmo. né? É o marketing. É o marketing. Não é uma crítica ruim que eu tô fazendo, mas assim, se você sabe usar a máquina a teu favor, Sabe usar bem, exato. saber usar e usar bem, é um diferencial, né? É, porque eu sempre falo assim, o que funciona no marketing, né? Para advogado também. Se coloca lá do lado da outra pessoa que está procurando o teu serviço. Se ela olha e vê que você é uma pessoa viajada, ou que você está cada final de semana no lugar, ela vai falar, puxa, esse advogado é bom. Tem sucesso. Porque se ele tem dinheiro para fazer tudo isso, quer dizer que ele tem bastante cliente. Gente, antes era assim. Antes isso aí era medido pelo carro que você chegava no Eu fórum. ia falar isso agora. Eu falei isso agora da velha guarda. Era o carro. Era o carro Era que o você carro. chegava. Antes era o carro que estaciona na você OAB. chegava, exatamente. Ia falar isso. Ia falar, era o carro. Até porque Agora. a advocacia se resumia muito também à região, né? Sim. E aí, realmente, as pessoas da cidade te conhecem, e você anda pela cidade. Então, assim, se você queria saber se aquele advogado era bem sucedido, nossa, mas você viu que ele comprou tal carro, Sim. nossa. Porque a viagem, muitas vezes, ninguém nem sabia, né? Exato. Agora. Mas o carro sabia. Então, era medido Exato. dessa forma. Hoje, não. Hoje não. Hoje é medido realmente pela rede social. Pela rede social. E quem subestimar isso, ficou. Fica pra trás. Ficou naquela época que eu falo que eu encontrei o meu estágio, algum dos meus estágios, no fórum. Fui fazer o estágio, né, obrigatório pela faculdade. Do nada alguém me para e fala assim, tô procurando estágio? Tô. Então vai lá e faz lá a entrevista. Caramba. No susto. No susto. Às vezes nem queria. Naquele momento, sabe, eu quero só estudar, e aí acabava achando. E era a forma também que o advogado ganhava cliente, né? Era o quê? Tava lá. Às vezes tava, com cartãozinho. Sim, no balcão, né? Nossa, era tão bom essa época do balcão. Tinha muito. Lembra? O boca a boca. Era. Aquele cliente que gostou do seu serviço e aí indicou para um tio, indicou para um primo, enfim. Ou então você fez aquele processo e acabou se tornando um advogado dali da família mesmo, para todos os fins, né? Qualquer problema você que orienta. Agora mudou. Agora a gente não tem. A audiência é online. Quer olhar o seu Instagram, o seu Face, sei lá, a sua rede social e ver. Face é só pra quem é mais velho. Mais velho, né? Tá vendo? Olha a velha guarda de novo. Tá vendo? Gente, eu tenho Facebook. Eu adoro o marketplace lá do Facebook. Todo dia eu entro lá pra ver a velharia, sabe? Tipo, o que tem hoje pra comprar aqui? Nunca acho nada, mas sempre tô lá. Usam só Instagram. E TikTok. Eu falei, olha, TikTok, gente, eu não tenho. Eu sinceramente. Não, TikTok eu não mas tô, aí eu não sou aberta a TikTok. Também não Não, tô. eu acho que assim, depende muito da área que você está. Então, do público, exato. Eu vou para um direito de família, eu vou para um direito trabalhista. Às vezes tem algumas coisas que você vai jogando um foguinho lá. Aí o TikTok. Aí ele converte, porque aí a pessoa entrou lá, e você viralizou. Entrou, ele vai pro seu Instagram. Então virou. Eu falo que assim, sabendo usar, e dependendo da área, o TikTok ele vira uma ponte pro teu Instagram. Dependendo da área. Não imaginava isso, tá? Então, e dependendo da área, porque é o que você acabou de falar. A gente ainda tá com a mentalidade, a gente encontrou, de repente, né, um almoço, alguém numa reunião, e aí as pessoas falam, mas você faz o quê? Eu sou advogada. Mas qual que é o seu Instagram? A gente também faz isso. É o médico tal, A primeira vez que a gente foi mesmo nesse jantar, desse grupo que a Suzy entrou depois, foi muito engraçado.
Porque todo mundo falava lá, coloca seu Instagram aqui porque a gente vai marcar. Eu não sabia qual era o meu Instagram. Mentira, doutora. Sério, eu falei, qual é o meu Instagram? Deixa eu olhar. eu Eu vou ter que abrir pra ver qual Nunca é o meu nem Instagram. usei. Então, e aí a gente tem essa... Isso, nossa, Falar em Instagram. Mas tem que ano foi? Não lembro. Mas faz uns 3, 4 2021 ou 22. faz uns Acho que tem uns 3, 4 É, anos. uns 4 anos. isso Eu acho que tem uns mesmo. 4 anos. Olha a quantidade de Instagram que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você Doutor. me superou. Tenho 7 perfis de Instagram. Tipo, quase um viciado. Então, mas aí eu... Eu não sou viciado não, mas eu movimento todas as minhas Mas- redes. Mas é tudo de negócios separados. Estúdio, Jus Esperniandi, Advocacia Nunes, aí curtindo a vida.trip, Projeto de Gestão para Todos, que é político, da OAB, Cowork Jurídico e fotonunes.trip, que é só de foto. Então, mas aí você concorda? É um trabalho. É um trabalho também, né? O Instagram. Sim. E acaba, tipo, tendo que entrar na nossa hora Mas trabalhar. não tem retorno Se nenhum quiser- financeiro. Se quiser fazer Mas é legal. disso um meio. Mas tem que mesmo, estar, de- né? Ainda que Tem não que estar. converta, É. né? É a Como sua a gente acabou de vitrine. falar, É. mas é uma vitrine, então é isso. E hoje, como a Dani falou, às vezes vem de uma outra plataforma, vem de um outro lugar, mas tudo depende também de você sentar, conversar, analisar para ver realmente se é isso que você quer, quem que é o perfil. Uhum. E o conteúdo, né? Porque É. eu falo o que acontece. Hoje, o marketing é para todos. Eu posso trabalhar com marketing para todos também. Então, Hoje eu é escolho, né? E aí, muita gente que põe lá para advogado viralizar de qualquer jeito. Como eu gosto de conteúdo, acho que o conteúdo, ele converte. Ele vai trazer aquela pessoa qualificada para você. Não para você ter um número, né? Mas para você ter, de fato, alguém que mais para frente vai te indicar, vai olhar lá quando tiver um problema, vai lembrar, olha, doutora Suzy, ela falou tal e tal coisa. E de fato, então, eu acho que o conteúdo, ele é mais importante do que a quantidade de seguidores que você tem, né? E onde que você tá indo. Então, a gente só precisa pensar nisso. E essa rede faz sentido para mim nesse momento? Talvez não faça. Eu vou vou compartilhar aqui um caso que eu tive, que aconteceu comigo, que também foi uma das coisas que acendeu o meu alerta, acho que não deve até saber. Eu tenho escritório em Bragança, escritório porta com uma outra empresa, e a pessoa da frente, ela nunca observou que na minha porta tinha as áreas que eu fazia, que o escritório fazia. Mas um dia, Placa. uma placa mesmo, viu? A placa, Uhum. meu nome, o AB, tudo bonitinho lá, conforme manda o figurino. E a gente fecha a porta todos os dias. E ela nunca tinha reparado. Mas um dia ela viu o meu stories, aí viu algo que eu falei, um vídeo que eu falei sobre direito previdenciário mesmo. E aí ela me procurou, nossa, você faz previdenciário. Tava lá. Não, eu preciso conversar com você. Aí marcou uma consulta, atendi ela, a tia. Entendeu? Dessa vez eu fiquei impressionada. Hoje Eu falei, mas é isso. caramba, porta Mas com eu porta. ainda acho que, assim, é isso, é trabalhar rede social e marketing, mas ainda não dá pra ser dancinha, né? Não, então, mas por isso que eu falei do Não, conteúdo, né? exato. Por isso que é Meu importante. Deus, não dá pra perder Não dá, não. Assim, o equilíbrio, ele ultrapassar o limite, né? Porque Gente, não sei se vocês triste isso. acompanharam, mas sabe aqueles advogados ostentação que teve uma época que Foi tava... proibido. Isso, Esse foi meu proibido. amigo, por exemplo, que eu falei pra vocês que tá rico, foi um deles. Foi um deles? Então, porque assim, não sei até onde, né, essa propaganda exacerbada ajuda ou atrapalha. Né? É uma Porque linha tênue. depende o público que você quer atingir. Você quer vender curso para advogados? É uma coisa. É uma coisa. Você quer vender Gestão, às teu vezes, eu sou advogado mentoria. civilista. Quem eu quero dentro do meu escritório? Quem está se divorciando, para eu fazer um Uhum. divórcio. Eu quero que a mãe que está lá com a pensão atrasada do filho me procure para entrar com uma execução. Né? Então, assim, o meu público é o meu cliente. Agora depende de quem você quer atingir. Quer atingir advogados ou quer atingir o público final? sim. Né? Porque assim, pensa comigo, se você quer vender curso, você não está advogando. Você está vendendo curso. Se Tá você sendo vende marqueteiro, curso, na verdade. se você vende curso, eu acho que não pode ter limite, porque eu não estou vendendo serviço Sim. jurídico, e sim livro, curso e mentoria. É diferente. outra coisa, Mas aí entra a estratégia, entendeu? não é? E Estratégia. aí, se a gente parar pra pensar o quê? Eu não advogo. Mas se eu quiser vender mentoria pra advogado, eu posso, porque eu sou marqueteira. Então, mas você não está Aí eu não vendendo para o caio- público final, Exato. assim, para o cliente. Então, Né? tudo depende de quem que é a sua persona, né? Que às vezes o advogado não sabe nem que é persona. Então, aí eu te pergunto, escuta, você quer vender curso para advogados, certo?
e vamos supor que você vai ser uma advogada ou um marketing ostentação. Você está em Ubatuba e falando, olha, você pode estar aqui também. E eu posso te ensinar a ganhar dinheiro estando longe. E para isso, entra no link aí na minha bio, que você pode ser mentorado por mim. Né? Então, assim, aí anda de Mercedes, anda disso, anda daquilo. Mas o importante é mostrar, não é ter. O importante é a aparência. E aí a pergunta é, a OAB proíbe isso? Até onde a OAB vai proibir? E até onde ela pode interferir? Porque eu penso, como advogado e como empreendedor, de que eu tenho que ter limite quando o meu público é o cidadão, o jurisdicionado. Sim. Né? Porque eu não posso enganar o jurisdicionado. Exato. É aquele que vai procurar justiça. Exato. Agora, quando eu estou falando com uma pessoa que tem pós-graduação, a pessoa que é advogada, a pessoa que é inteligente, eu posso... E que ela não está te contratando como advogado. Não. Ela está te contratando como mentor. Mas aí que vem o negócio. Um professor que está vendendo curso, entendeu? Mas aí a gente cria um outro CNPJ pra gente não responder, mas como advogado. Aí, tá vendo? Aí que vem as dicas da nossa colega. Aí que vem a pessoa profissional que vai trabalhar isso pra você. E assim, e aí acontece o seguinte, por mais que alguém te denuncie perante a OAB, digamos nesse caso que você falou da mentoria, por mais que, e até que pode ser até que seja aberto um processo, eu acho difícil. Também acho difícil. Acho difícil. Mas não, nada é impossível. Nada é impossível. Eu, Daniel, em Atibaia, a probabilidade é alta. Vivemos dias difíceis, Eu não vejo infração ética nesse nenhuma. caso. Eu também não vejo. E por isso que eles abrem, né, um outro CNPJ com sócios que não são advogados. Exato. Porque aí eles não E caem aí, na parte tributariamente falando, é importante que quem vai abrir um CNPJ para trabalhar com esse tipo de trabalho não pode ter um CNPJ, por exemplo, da advocacia. Não pode estar vinculado. Pode, né? Entra Nem como consegue. marketing, Exatamente, entra como Nem estudo. Exato. Então, tem essa... Né, o que se faz hoje é exatamente isso, de ter uma outra empresa Exato. com outro CNPJ atrelado para não cair na OAB. Exatamente. Ó, Fica aí a dica, galera. Fica a dica para quem está nos assistindo, olha. Fica ligado. Você que quer vender Eu tô aqui curso, só quer vender pensando agora. mentoria. Processando. Sabe por quê? Olha, às vezes você está numa situação da advocacia que você está cansado de ser advogado e você quer ter uma transição de carreira. Você quer usar seu conhecimento para outro A pergunta é, olha, eu sofri tanto até aqui e eu posso te ensinar a não sofrer como eu sofri. Se você fizer um caminho diferente daquele que eu trilhei, que eu sei porque eu sofri até aqui, entre em contato comigo. Eu posso ser o teu mentor. Ou você escreve um livro. Gente, o Daniel tá contratado. Ele já tá pensando num novo projeto. Eu tenho certeza. Vamos fazer uma escola. Outro projeto. Vamos fazer uma mentoria, gente. Vamos fazer a mentoria dos advogados. Escola de empreendedorismo jurídico. Isso aí eu acho muito bacana. Doutora, anotem. Isso é importante. Empreendedorismo jurídico. A gente já faz isso. Sim. Na prática. Sim. Quando a gente para trocar ideia, quando a gente faz amizade entre a gente encara Só que que não você pode somos cobrar, rivais. doutora, E- R$2.000 Não, por sim, isso. sim. Por isso que eu tô falando. Pode nascer aqui o projeto. Exato. Nada como você ter estratégia, nada como você sentar e ser orientada por quem tem E aqui na expertise. região eu já fiz pesquisa. A gente não tem isso. Então, eu falo porque a gente faz isso naturalmente. Aí tem que implementar para fazer com que a coisa dê retorno financeiro. Exato. Igual quando eu montei esse estúdio, não tinha estúdio em Atibaia. Tinha um só. Um estúdio de podcast para locação. Você fez estudo de campo. E eu estudei estúdios de São Paulo. Então eu entrei em vários sites de como montar, eu olhei como que era a estrutura, nunca tinha ido, nunca fui. Na verdade, eu nunca fui num estúdio, nunca. Isso que eu tenho aqui foi assistindo como montar, como Que fazer. legal. Eu fiz sozinho, Isso entendeu? mesmo. Nunca fui num estúdio. Em Atibaia não tinha. Quando eu montei o meu, logo em seguida surgiram mais 3. Entendeu? Então, assim, você não pode ter medo de começar. Isso que eu ia Eu falar. não Se a gente sei, fica só planejando, É isso. Sabe, que a gente pensa assim, olha, a gente tem várias versões de nós e dos nossos negócios também. Hoje o estúdio, ele é a versão, acho que 4.0. Então, teve a versão 1.0, Foi evoluindo. 2, 3, computador, eu acho que esse daí é o 5º computador. Que esse deu certo, ainda não é o 100%. Entendeu? Mas, Essa sim, prova, hein? Porque são teve versões. Teve um dia que eu vim aqui que você falou, eu tô pesquisando aqui que eu vou comprar uma outra câmera. Isso, é aquela ali, ó, a número 3. É verdade. Mas assim, a gente tem que, nesse aspecto, a gente tem que sair muito do planejamento e ir pra prática. Sim. E eu vou falar aqui em causa própria, porque até quando
quando me falaram, olha, você precisa gravar uns vídeos aqui para poder divulgar o que você entende. Você não... E, gente, quanta dúvida surge no dia a dia do escritório? Sim. Um monte. Então, assim, eu penso pelo menos umas 100 vezes no dia de vídeos que daria para fazer para orientar as pessoas, para orientar e ajudar outros colegas. Mas aí você fica, mas dá muito trabalho. É difícil isso. A gente só vê as dificuldades. Sim. É difícil, realmente é, mas você precisa fazer. Então tem que sair do campo das ideias e partir para ação. E fazendo assim, olha, a gente grava 10 vezes para sair um vídeo bom. Sim. Mas eu acho até, trazendo... Mas a prática leva à perfeição. Cômico, assim, chega a ser engraçado, porque você fica... Mas você tem que rir também um pouco de si mesmo, para você se submeter a fazer. Pra ser leve também. Pra ser leve também. Se a gente for muito crítico, não vai sair nada. Não, gente, eu falei para vocês antes de a gente começar essa gravação. Eu seguia o Pablo Marçal por um bom tempo, na época da pandemia, eu tava depressivo, eu tava muito mal mesmo da cabeça, tava longe de Deus, né? Isso me fazia muito mal. E pode ser que hoje as pessoas olhem para o Pablo Marçal e vejam o que nós vimos nas eleições. Para quem acompanhou ele antes das eleições, ele era uma outra pessoa. Exato. Né? Aquele outro Pablo Marçal me ajudou muito, ele salvou meu casamento, ele me ativou. Através dele eu conheci o Kaiser, todo o pessoal do marketing. Que legal. E eu fiz vários cursos, né? O Paulo Vieira, inclusive fiz o método CIS. Isso me ativou. Eu fiz também. Você fez o método CIS, é muito bom, né? Muito bom. Muito legal. Então, assim, é uma coisa ativacional. E graças a essa metodologia de ativação, é o que eu tenho hoje. Eu sou multiempreendedor. Porque trabalha graças a isso. Códigos. Não só por causa disso, mas... Foi um do... neurolinguístico. Foi estopim, né? Sim. Foi um dos injetores. Ali. Exato. Vamos explicar o que é CIS, né? Método CIS. Método CIS é uma avaliação que a gente faz que é voltado para o comportamental, mas corporativo, né? Vamos dizer assim. O método CIS do Paulo Vieira, ele pega todas as áreas da tua vida. Financeira, espiritual, ele pega toda então não fiz esse, eu fiz o área. método CIS voltado para a carreira. Tá, eu fiz do Paulo Vieira. Que é esse geral. Que é o geral. Então, assim, você tem que estar com o corpo em dia, com o teu casamento em dia, com as finanças em dia. Então, assim, é um todo. 360. Exatamente, nós somos isso, né? exatamente. Não adianta você estar muito bem com Deus e mal financeiramente. Não adianta você estar com o teu corpo 100%, mas financeiramente ruim. Ou então, sabe... Ou então cheio de planos e a saúde está uma... Tem que ter um equilíbrio, tem que sempre buscar um equilíbrio. Esse é o método CIS do Paulo Vieira. Recomendo muito, quem tiver interesse, de busca lá na internet o método CIS do Paulo Vieira. Vale muito a pena, é muito legal. Eu fiz, vale a pena. E isso ativa, faz a gente, às vezes, repensar o método de vida. O que faz sentido para mim hoje? Por exemplo, eu ser advogado? Será que isso para mim é o suficiente? Para mim não era ser só advogado. Então aí eu comecei, eu quero ganhar dinheiro agora com locação. Aí eu fiz esse conjunto comercial, que eu tenho 10 salas comerciais e um estúdio. Aí eu falei, não, ainda é pouco. Aí eu peguei o meu escritório, transformei ele no coworking. Então eu tinha um escritório de advocacia e eu fiz um capital aberto. Hoje são vários escritórios de advocacia dentro do meu escritório. Eu fiz isso também, viu? Eu me abri muito para isso, inclusive nas parcerias. Porque na advocacia a gente vem, aprende com erros mesmo, principalmente com os erros, né? Acertos, e aí comecei, por isso que eu te falei, fiz o método também para fazer uma avaliação, mas voltado para mim. O que a Suzy quer? Sim. Será que é isso mesmo? Suzy, né? Quem é a Suzy? Será que eu quero? É esse tipo de cliente que eu quero? Ou é esse tipo de orientação que eu quero dar? E até mesmo para poder estabelecer as parcerias com outros colegas. Por isso que eu falo que esse método é muito legal e eu até penso assim, quem vai fazer parceria é bom que o outro faça também. Para você se achar ali naquela relação também, né? Então isso é para a vida. Sim. Mas isso a maturidade também traz pra gente, né? Com certeza. A maturidade, ela é crucial. Ela é a virada da chavinha, né? Mas faz parte da vida também ser jovem. Né? Acho que tudo é válido, né? É construído. Exato. É com a jovialidade que a gente constrói a maturidade. Verdade. Com certeza. Com certeza. A gente tem que bater bastante a cabeça. A gente tem que apanhar muito às vezes. Aparecer no Instagram. O negócio é o seguinte: você não postar quando a gente marcar. Exato. Por favor. Mas na vida você. Marca aí, marca. Eu falo que assim, gente, é muito. Até hoje é difícil. Por exemplo, a gente sai
Quantas vezes... Olha, eu acho que se a gente fosse colocar tudo nos stories que a gente faz durante o dia, eu não faço. não ia ter stories. Eu não tenho Então a gente tem que escolher Instagram, algo. Eu não tenho Instagram Mas pessoal. estrategicamente, né? Então, mas aí, gente, por isso que eu falo que a gente tem que repensar. E aí a gente tem que se autoavaliar e certas coisas a gente tem que colocar. Então, por quê? Porque tem alguém que está do outro lado, eu comecei a observar isso, as pessoas acabaram interagindo com questões de trabalho mesmo. Uhum. Nossa, eu também estou passando pela mesma dificuldade. Como é que tá o sistema hoje? E foi um stories que eu postei, uma coisa simples, Você que não faz interessa muito. um post contando a sua história, vocês vão ver quanta interação tem sobre esse post. Sim. Por quê? Porque eu posso não ser o advogado, né, que tô na sua rede social, mas eu vou me conectar com aquele advogado. E vou falar, nossa, a minha vida parece com a dele também. Ele também é uma pessoa. Sim. Aí eu vou lá e comento. Eu já escutei isso muito mesmo. Advogado Principalmente também. de mulheres advogadas. Nossa, Suzy, tô passando pelo mesmo perrengue. E assim, sabe que ao mesmo tempo você vê que te dá força também, porque daí você sabe que outras pessoas também estão passando pela mesma dificuldade, às vezes uma necessidade. Exato. Então é legal. Eu acabei tendo que mudar muito aí a forma de ver mesmo. O que eu acho que dá muito certo, que eu vejo nas redes sociais, é o meu amigo e sócio também, né, o Dr. Sidney da Silva, que é advogado criminalista. Eu vejo que pro criminal, toda vez quando ele vai pra delegacia, ele grava um story, né? E eu acho muito legal porque, tipo, você vê ele na atividade. Uhum. E ele tem muitos seguidores que curtem, que interagem, porque vê o dia a dia dele. Ele não posta coisas pessoais dele, mas quando ele vai na delegacia, ele tira uma foto, ele grava um videozinho. Quando ele vai na cadeia visitar um cliente, ele grava um vídeo, tira uma foto. Mas vez ou outra... Então você vê que ele é ativo. Ele é ativo. E ele ficou muito ativo mesmo. Sim. Eu acompanho também. Mas você vê que, vez ou outra, ele coloca alguma coisinha ali que ele tá com os filhos. Sim. Porque isso também, as pessoas Gera também conexão. querem, gera conexão. Exatamente. Também. Eu brinco que eu tenho um cachorro. Tenho só 6 cachorros, gente. Só. Mas e eu uso os meus cachorros. Sim. Até legal. às vezes eu falo, filha, desculpa, mas a mamãe precisa fazer marketing de Sim. você. Por quê? Quem gosta de cachorro, e já vi muita gente Vai conectar com você. conecta. E aí, quando ele vai lembrar de alguém que é da área do marketing, ele vai lembrar, olha, Dani. Exato. Então, são pequenos detalhezinhos que vão fazendo a diferença no dia a dia. Você não precisa postar, o seu café da manhã, você tomando banho, né? Não. Mas aí você vai pensando na estratégia. Sim, Quem é o tudo público? com parcimônia, né, gente? Mas eu acho que hoje em dia tem tanto marketing, de verdade. Às vezes eu acho que tá meio Saturado? saturando, se tornando uma coisa meio maçante, porque tem muita coisa igual também. Porque se a gente As pessoas pensar... copiam, né, as ideias. É tudo muito legal. replicável. E aí a gente pensa que a inteligência artificial, ela tá aí, ela é para ser usada. Uhum. Mas talvez se ela pesquisar da mesma forma que eu pesquiso, ele vai me dar a mesma informação. E aí isso vai sendo replicado. Né? Até muita gente do marketing fala assim, o marketing vai acabar. Não, meu trabalho vai ficar mais caro. Uhum. Sim. Porque o meu trabalho vai ser personalizado. Todo mundo sabe usar inteligência artificial. Só que aí a personalização é diferente. Também, O fator humano é diferente. É diferente. Não, Quando eu vejo uma legenda com travessão, eu já nem leio. Tá bom, porque inteligência IA artificial. Isso aí é outra coisa também. É Eu IA. sou chata. Gente, entrando na seara da IA. Já tem advogado. Tem pessoas... Ensinar advogado a usar IA. Não, o prompt. Tem cursos de prompt De como fazer prompt. Mas tem todas as áreas. Tem advogado e advogada no Instagram falando, eu vou te ensinar a usar IA. Nossa, como advogado. Sim. Olha, eu vou falar pra vocês experiência, Mas tá? já usou, Fran? Não ainda. Já usou? Nunca não usou? ainda. Já usou? Ainda não. Usa. Já usei gratuito e já tem um tempo que eu tô na... Eu tô Na no paga, Pro. que é uma No Pro. outra. Qual que eu você tô tá? Você usa qual? ChatGPT. Tá, eu uso Gemini. Cara, O Gemini é bom. eu tô Gemini. ensinando a minha Gemini, porque assim, eu abro uma conversa e naquela conversa, porque você pode, toda vez quando você entra, inicia uma nova conversa. Mas aí você fixa uma conversa lá e já até coloquei o nome lá, assistente. Ela é minha assistente. Isso. E eu trato ela como assistente, eu dou vários prompts pré-estabelecidos para ela me chamar de doutor, para quando ela fizer a revisão de minhas petições, para ela fazer do jeitinho que eu quero. Já forneci para ela pelo menos umas 50 petições minhas que eu tenho, que eu fiz sem usar IA. Eu falei, olha, eu escrevo dessa forma. Sim. E eu quero que você memorize a forma que eu escrevo. Ela memoriza. Gente,
É de outro mundo. Então, né? eu tenho usado mundo. e... Eu falo, pelo amor de Deus. Eu fiz uma execução hoje em 5 minutos. Então, Lógico mas que você aí pode eu vou ver. revisar. Mas então, você já deixa eu falar. Eu tenho treinou dessa eu tenho forma. prós e contras, tá? Você injetou suas petições. Sim. Exato. Você forneceu E só que só admite no informações Pro. pra ela. Só que o Pro, uma coisa boa do Pro, olha, vocês que estão nos assistindo, fica a dica. Inteligência Artificial, Gemini, que eu uso, Pro, pode ser GPT também, mas eu não sei como que o GPT usa, tá? No Gemini, no Pro, eu forneço para eles livros em PDF, que eu sou civilista. Uhum. Então dou que lá você os quer? livros, falo, olha, eu quero que você memorize para que sejam usados como fonte de conhecimento. E eu tenho lá um prompt pré-estabelecido. A regra dela é: não invente doutrina e não invente Você tem que jurisprudência. alimentá-la, inclusive, E quando falando for isso. feita a citação de jurisprudência, jurisprudência não, de doutrina, que seja na íntegra, que não seja feita quando ela faz a interpretação e coloca de uma outra forma, como é que fala? Analogia. Parafraseado. Sem analogia. parafrasear. Então, na forma íntegra, porque às vezes ela faz citação, mas ela muda um pouquinho do jeito que foi escrito para parafrasear. Sim. Então, você tem que colocar lá os prompts e fica. Se Então, você eu- alimenta ela Você fica... tem que. Você vai ensinando ela. É exatamente isso. É uma mão na roda, eu não lembro pode que ser 100%, né, gente? Pelo Não, amor de Deus. Não. ela 100% tem que ser não. uma aliada. Tem que ser uma aliada. É assistente. Eu vou contar da experiência lá do escritório, porque eu já usava a gente sabe forma do marketing pra gratuita. inteligência artificial. Não, tudo certo. Mas mesmo assim, Entra. as minhas ressalvas não fica também muito legal, não. Já fiz umas experiências lá. Eu usava o gratuito, e aí chegou um amigo meu, Dr. Jefferson, que tá assim, cara, na inteligência artificial. Ele Aí falou: não, sim. você tá fazendo tudo errado. Vou te explicar. Te deu como é várias que-" dicas. Ele subiu lá na minha sala, inclusive, e falou assim: não, você tem que dar tudo que você tem de material para ela conhecer você, doutora Exato, Suzy. você tem que ensinar. E aí você alimenta ela e ensina. Eu falei, Exato. igual estagiário. É um Exatamente. estagiário. Exato. É um estagiário. Olha, quando eu faço minhas Exato. petições, eu sempre faço meritíssimo juízo de direito, né? É, Aí, igual Não a gente aprende excelentíssimo na- senhor Não, já juiz de mudou. direito. Eu faço meritíssimo, eu faço endereçamento ao juízo. Ao juízo. E não pro juiz. Aham. É. Né? Então, assim, faça um teste e manda ela fazer uma petição. Se você não dá o prompt para ela, ela vai dar lá, meritíssimo senhor doutor juiz de direito. E aí eu já mudei o meu, eu ensinei, ó, não quero mais que você use endereçamento da forma que você colocou. Os endereçamentos serão da seguinte forma, tal. Porque eu só faço civil, não faço trabalhista, Uhum. que é diferente, né? Aham. Aí tudo que eu peço para ela revisar, ela já usa o endereçamento padrão meu. Uma outra coisa que eu coloquei lá como prompt, fica como dica. Eu sempre falo para ela, olha, tudo que você for fazer para mim, revisar ou escrever, tem que ter no mínimo ou no máximo 10 laudas. Eu não quero coisa michuruca de 3 páginas. E nem E ela- 50, né? E ela me E nem entrega... 50 laudas, né, 50, doutor? não, Porque ninguém de lê 10. mais, né? Eu sou, Tem que ver se a IA do Eu sou Vossa adepto- Excelência vai ler também. eu sou adepto Eu da acho que petição não. amiga do Tribunal de Justiça. A petição amiga do Tribunal de Justiça são 10 laudas. Aí isso eu mesmo. peço para fazer no mínimo de 10 laudas, com tudo. Aí eu falo para ela, eu quero que seja com doutrina, né, que seja fundamentado com os livros que eu forneci. Então, Aí vem um negocinho bem arrumadinho, só que eu falo para você, 20, 30% do que ela escreve eu mudo. Mas aí você dá o seu toque. Né? Exatamente. É isso que a gente- Você personaliza. Só que aí eu vou dar mais um conselho, Uhum. mais um toque. Toda vez que você mandar a tua IA fazer uma coisa que você pegou, você modificou do teu jeito, você fez, tá pronto, tá perfeito. Eu fiz. Devolve né? pra ela. Devolve pra ela e fala, olha, Isso. eu fiz dessa seguinte forma e eu quero que você memorize, porque o que você fez ficou mais ou menos, mas olha, tem que ficar dessa é uma forma. conversa, é uma interação. Exato. Aí A começou, minha tem nome. começou estagiário Você lá deu no nome pra escritório. É, Nel. Legal. Anel. legal. Eu não dei nome ainda. Aí começou um estagiário lá no escritório. Estagiário, sabe, né? Eles são descoladérrimos. Não é Aham. artificial. Mas começou a estagiário lá no escritório, o André. E aí o André já chegou. Eu falei assim: você usa inteligência artificial? Qual que você usa? Porque é batata, eles usam. Sim, usam. E aí ele falou pra mim lá qual que é de psique, que é uma chinesa, né? Ah, eu já usei. Ela é boa pra fazer resumo. Que é essa chinesa. eu não Isso, conheço. de psique. Ah, Ele chegou com essa. Tem Mas ele tá uma certo, baleia. porque ele é estudante. Aí ele faz resumo. Tá certo. Exato. É, Isso. verdade. Pra ele ajuda. Mas é tudo. Pra ele é tudo. Exato. Quando Mas- eu não era pró, quando eu não pagava o Gemini,
Então tem uma limitação de número de páginas para ele fazer. É bem limitado, né? Você não consegue, limitado. Por exemplo, mandar os arquivos que você tem em Sim, PDF, não é dá. bem limitado. Essa de psique aí, eu mandei para ele um processo de 700 páginas e eu pedi para ele fazer um resumo do processo, incluindo petição inicial, contestação, todas as principais peças até aquele momento para eu entender o que está acontecendo e eu pedi qual seria uma orientação para o meu cliente, se ele pudesse dar a respeito daquele processo, para uma consulta jurídica, né, em tese. Ele leu tudo e me deu uma sugestão. Mentira. Me deu uma sugestão. Que legal. E eu falei pro André, é o Ele seguinte, você pode usar a inteligência artificial, mas toma certo cuidado e eu vou revisar. Mas é aquela coisa, eu sempre que tive estagiário, eu dou na mão para fazer. Sim. E depois vamos sentar e vamos corrigir. E eu gosto muito, aliás, desse processo. E aí, outro dia, ele mandou uma petição e eu falei, nossa, André, essa Escreveu petição ficou... Inteligência artificial. Aí ele não falou pra mim. E eu falei, nossa, você tá escrevendo melhor. Porque eu falei pra ele pegar leve com a inteligência artificial, né? Aí depois eu falei, André, é o seguinte, você usou inteligência artificial? Eu não sei. Acho que eu usei um pouco. Eu falei, André. Usei tudo, doutora. Assume. Eu queria Então, estar assim, nessa época da inteligência artificial na faculdade, imagina. gente. Eu falei, não, então nós vamos trabalhar isso aqui. Aí ele vai fazer, eu fico lá meio de olho. Vai na inteligência só depois. Eu tô aqui só pensando na minha filha, que tá no primeiro ano da escola fundamental. Como será? Gente, o maior medo que eu tenho da inteligência artificial é o emborrecimento. Sim. Porque assim, a partir do momento que eu entender que eu, Daniel, não consigo montar uma petição do zero, sozinho, montar ela inteira, muda de profissão. eu vou parar de usar a inteligência artificial e vou mudar de profissão. A IA, ela vai servir apenas para assistente. Por exemplo, hoje eu fiz para coisas eu falei para vocês, também, né, um cumprimento de sentença no juizado especial, R$600 para cumprimento de sentença. R$600, gente. Eu falei, faz para mim. Fez 3 folhas. Aí, metade estava errado. Mas, já me deu a estrutura. Isso! Já te dá um norte. O esqueleto. Eu só quero o esqueleto, entendeu? O básico. O esqueleto. Eu tenho observado isso e a gente até já brinca, né? Porque a gente tem uma amiga em comum que ela sempre fala assim, olha, eu tô com receio se a gente não vai ficar obsoleta, né? Porque tá tudo muito... Dinâmico, ela usa um outro rápido, termo, né? até. Não, a gente fala da teoria de Darwin. Vai chegar para nós, da evolução. A gente não evoluiu, né? A gente não evoluiu, Ai, foi. Jesus. Mas ali dentro das minhas limitações, eu vou tentando me adequar. Mas eu falei, não, vou dar uma chance para isso. E realmente o trabalho não fica igual, gente. Eu não sei se é porque eu sou muito chata também para algumas coisas, mas eu pedi para fazer lá uma avaliação, eu olhei, não, ela repetiu assim, a decisão da juíza. Eu falei, poxa vida, não, você está trabalhando contra mim. Não. Olhando para a juíza. Mas eu não tenho nada a declarar, porque não uso a Mas olha, você ainda, podia... Mas eu não tentei. Podia tentar. É bem interessante, viu? É bem interessante. Doutora, às vezes, nem para fazer uma petição, mas aquilo que vamos voltar àquela parte das vendas, que advogado não sabe vender, como que eu respondo o meu cliente quando ele me manda mensagem? Sim. Entra lá e pergunta pra ela, olha, eu sou advogada, meu cliente é assim, 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 como que eu devo responder? Como alguém que está trocando ideia. Hoje eu fiz um manual de boas práticas do estúdio. Eu cheguei Eu usei ela pra isso, viu? Eu pedi pra inteligência artificial, olha, eu preciso de um manual de boas práticas pro meu estúdio. Ela falou, qual é a finalidade? Pra que é? Exato. Entendeu? Aí eu falei, procedimento, essa dica de dar, fala perto do microfone, quando quiser falar pro público, olha pra câmera tal, sabe? Regras de procedimentos. Eu falei, quero assim, assado. Ela fez lá 5 regras pra mim, ficou muito top. Essas coisas aí de Aí eu pedi pra ela fazer uma arte pra eu imprimir. Fez. Mas não é igual o meu designer faria. O design eu acho que aí peca. Eu acho que aí peca mesmo. Não fica igual. Não fica já pedi igual. pra fazer post, por isso que eu falei, já pedi pra fazer post de Instagram. Não fica bom. É muito igual, né? A gente que olha, bom. você já sabe, esse daqui foi feito por IA. Sim. Mas... É quase tipo aqueles aplicativos que tem, né? É tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. É não, isso. Então por isso que eu falo que o nosso trabalho, eu acho que eu até coloco o advogado no meio, pra quem souber trabalhar, vai ficar mais caro. Eu penso nisso, exatamente. Por isso que tem hora que você não dá para você comparar uma pessoa que dá um feedback ali no Google, sei lá, num Jus Brasil,
para alguém que vai parar, que vai analisar, muitas vezes tem consulta inicial que eu fico com o cliente 3, 4 horas, porque eu vou entender a vida dela, é um histórico da família inteira, desde quando ela nasceu, ou até antes. Para saber do que precisa, que caminho tomar. Não é? Então, ainda mais o previdenciário também, né? Então não tem. Família também. Quase Sim. uma constelação familiar e um atendimento, não é? Exato, Sempre. Eu costumo falar para meus clientes que ações de família, 90% é ódio, é rancor, Não, é o que a gente né? E 10% é direito. Então, É isso mesmo. Isso. É isso E não, e mesmo. explicar para as famílias que você vai ter uma decisão judicial com regras para aquela convivência, Sim. só que não vai resolver sentimentos. Sim. E que muitas vezes as pessoas vão pro judiciário para resolver sentimentos contra a Sentimentos. família. A maioria é. Não existe. Não exato. tem. O nosso judiciário, ele evoluiu muito Então nessa nós não questão. vamos ser Já, substituídos. Porque o próprio juiz já entendeu que o problema de família, normalmente, é um problema sentimental. Aí ele marca diversas tentativas de conciliações com profissionais de constelação familiar. Você já percebeu? Tá aí Se outra Bragança coisa. tem constelação familiar. No judiciário ainda não Não, vi. né? Não Em tem, Não, Bragança, mas o já doutor tem Rogério, da advogados terceira vara fazendo. civil, ele tem uma pessoa Mas de não São Paulo dentro que ele Não marca. dentro do judiciário. Não, ainda não. O doutor Rogério, quando você tem um caso de divórcio, alguma coisa assim bem pesada de família, ele faz uma indicação de conciliadores de São Paulo, Que legal. especialista naquela área, para fazer uma intermediação, uma mediação numa audiência de conciliação. Não é qualquer um. Então, dependendo da área do direito de família, grupo especializado, Que legal. inclusive de São Paulo, pessoa especializada em constelação questão- familiar. Gente, mas isso você é- conhece a pessoa, porque é de São Paulo, porque como a gente está no interior... Eu não conheço a pessoa lá de São Paulo. Mas, mas- assim, e o pessoal E é de São bom, Paulo porque não vai conhece, conhecer é justamente a pessoa isso. do processo. Que a ideia é essa. Exatamente. A pessoa que, como a gente está no interior, às vezes conhece. Todo mundo conhece todo mundo aqui. E aí sabe um pedaço da história, eu acho que isso também influencia. Atrapalha um pouco. Mas olha como que quando eu me formei, eu adoro direito de família, Uhum. né? Meu TCC foi direito de família para ser publicado, Eu também então sou eu apaixonada, adoro, viu? assim. E como eu fiz Gosto. metade da faculdade de psicologia, eu sempre falava, gente, vamos abrir um escritório que tenha um psicólogo, né? Porque tem o pai, existe a mãe, tem a Caramba. criança, É e legal. na época não podia. Uhum. Todo mundo, eu falava, mas uma ideia, não tô fazendo, né? Eu tô trazendo uma melhoria para o processo. Uhum. Não pode. E era aquela coisa assim que não podia. Como que eu ia colocar Sim. uma constelação num processo? Não tinha essa visibilidade. Não tinha. Então, quando eu fui fazer, acho que eu conversei com Conversou você. comigo. Eu fui fazer a gravação de uma pessoa que foi no podcast e a advogada era consteladora. E eu falei assim pra ela, tô até com vontade de voltar a advogar, só por conta disso, de saber que isso pode hoje em dia. E na minha época, quando eu falava isso, todo mundo olhava pra minha cara, tipo assim, você tá querendo mudar o judiciário? E na verdade não é. Quando a gente fala do direito de família, existe uma mãe, existe um pai, existe uma criança, existe um mundo que muitas vezes você resolve ali. Sim. Eu para mim mudou muito de uns anos para cá, porque eu também tinha, inclusive, um certo preconceito com relação a isso. Até para o direito sistêmico mesmo. Eu acabei abrindo um pouco a mente para isso, porque é notório como tem processo que eles não vão por conta disso. Às vezes é empresarial, ou direito de família, que muitas vezes também está ali meio ligado, que às vezes é uma questão que até é da empresa, mas são coisas familiares que precisam ser resolvidas, e o negócio não vai. E aí eu aprendi muito que é bom ter um olhar, mas o advogado em si também ter uma postura sistêmica, Uhum. porque senão a gente se envolve. Sim. E assim, levou muito tempo para eu... Vira psicólogo. Isso, E para eu não- não ser a psicóloga. Uhum. Mas eu acho que na nosso início de carreira, acho que Você vira tudo. acontece. Ah, A você gente- vira eu falei, tudo. A gente também acaba se envolvendo, né? Ainda não tá, Sim. né, com aquela... Eu comecei um curso de psicanálise há Ai, que 2 legal. anos atrás, mas eu desisti. Não é pra É mim. difícil, né? Ah, Acho que você falou. Freud é o Sabe, mundo, porque gente. eu Eu comecei a acho ser interessante. analisado, né? Eu comecei a ser analisado porque, assim, é Quem um faz, triângulo. aliás... É tem que obrigatório ser, fazer. Então, quem analisa tem que ser analisado, é um triângulo, né? É. E aí eu comecei a ser analisado, gostei de ser analisado, fui analisado por 1 ano e meio, né? E, assim, resolvi muita coisa Pessoal. minha, pessoal. O problema da minha vida é meu pai. Mas, assim, tá Freud resolvido, em tese. Freud não O olho fica explicou. até pulando. O olho chega a piscar. Mas, olha, eu tenho uma piada sobre isso. Se Ai. não fossem os nossos pais, pai e mãe,
O que seria dos psicólogos? Exatamente, não seria nada. O que seria? Nós somos... E hoje eu sou a mãe. Por isso que eu falo, vamos procurar trabalhar em conjunto. Exato. A psicóloga, eu. Hoje eu sou a mãe, eu serei também um objeto. Gente, mas é muito pesado. É, mas eu é o acho que é crescimento, pesado, assim, o de você conseguir escutar, não julgar e você perguntar. Porque, olha, toda a resposta para as nossas questões pessoais estão dentro de nós mesmos. Uhum. Então, quando você fala alguma coisa, você pergunta para a pessoa, tá, você falou isso por quê? A resposta está na pessoa. Só que ela não consegue achar a resposta porque não tem quem pergunte para ela, porque ela não tem coragem de falar o problema dela. E a psicanálise leva muito E A cura vem pela fala, né? A cura vem pela fala. Achei isso muito legal. Mas, assim, enquanto eu estava sendo analisado, estava maravilhoso. Eu pensei, eu não vou ter estômago para analisar. Aí eu desisti. É isso, às vezes você só quer uma sentença e passar para as partes e falar, procurem alguém. Exatamente. Vai lá, que esse aqui vai te ajudar. Exatamente. Não, mas a postura sistêmica, eu aprendi que é justamente você entender que você pode e deve fazer dentro daquilo que você se propôs a fazer, no caso, o profissional, advogada, mas que certas coisas as pessoas precisam resolver. E você pode até, inclusive, auxiliá-los a procurar isso. Não que você vai ser essa solução, mas entendendo que tem limites, né? Sim. A sua atuação ali. O interessante do advogado é ele saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, e indicar algumas soluções. Olha, eu não posso resolver a tua vida, mas você pode procurar fulano, ciclano, Do mesmo jeito que beltrano. às vezes a gente tem que indicar o contador, Sim, porque a questão é tributária, Exato. o engenheiro, porque a questão é pericial. Exatamente, a gente faz isso. Mesmo. Gente, eu acho que o nosso papo tá muito bom, mas já deu mais de 1 hora. Mentira. Sério, deu mais de 1 compromisso. hora. Exatamente. Hoje a gente tem um curso do EPROC. Olha, vocês que estão nos assistindo, nós estamos saindo daqui para assistir um curso do EPROC lá na OAB. Não é só assistir, não, é treinamento mesmo. Treinamento. Mão na massa. Do TJ, porque a TJ. vida de advogado não é fácil, gente. Não é fácil. A gente está falando de tecnologia, falamos de tecnologia, de IA, e vamos lá aprender a trabalhar com o EPROC. Mais um sistema. Mas É. é um sistema novo. De goela abaixo, sem o nosso aval, mas Exato. é isso. Gente, quero agradecer quem nos assistiu até aqui. Olha lá naquela câmera número 3, todos vejam por lá. Desde já, agradecer. Para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá aquele like. Se quiser participar do nosso podcast, entre em contato. E é isso. Até a próxima, gente. Bacana. Obrigada para vocês que Obrigado. nos toleraram aí. Valeu! Muito bom. Pronto. Muito bom, viu?